Nessa videoaula nós retornamos ao assunto capacidade calorífica. Eu apresentei a vocês capacidade calorífica a volume constante. Então vamos imaginar um sistema bem simples a volume constante. Imagine que o seu sistema é um conjunto de muitas moléculas de gás, um gás ideal, dentro de uma latinha. Então aqui eu desenho uma latinha. Você pode até pensar num nome mais científico, um reator a volume constante, né? Um sistema aí que permite a passagem de energia através de suas paredes, mas não de matéria. Então, as moléculas do gás estão confinadas nesse meu sistema, nesse meu reator, nessa minha latinha, numa condição de volume constante. Agora, você imagine que a temperatura das vizinhanças é mais alta que a temperatura do sistema. Então, a energia escoa das vizinhanças para o sistema na forma de calor. Então, entra energia no sistema, porque a temperatura externa é maior que a temperatura interna. Então, você vai ter um saldo positivo para a energia do sistema, porque a energia escoa das vizinhanças para o sistema. O sistema ganhou energia na forma de calor. Como o volume é constante, o trabalho de expansão é zero. O sistema não tem como realizar trabalho de expansão se não pode variar o volume. Então W é zero, o trabalho de expansão é zero, e a variação de energia do sistema é igual ao calor que entra no sistema. E esse calor que entra no sistema é completamente convertido em agitação térmica das moléculas. Então, o calor que entra no sistema, convertido em agitação térmica das moléculas, o reflexo da agitação térmica das moléculas é a temperatura. A temperatura, de fato, é uma medida da agitação térmica das moléculas. Quanto maior a agitação térmica das moléculas, maior a temperatura. E para o gás ideal, a energia interna do gás ideal é uma função unicamente da temperatura. Então dá para vocês entenderem que o calor escoando das vizinhanças para o sistema aumenta a agitação térmica das moléculas, aumenta a temperatura do gás confinado ao volume constante e, consequentemente, aumenta a energia do sistema. O contrário é verdadeiro. Se a temperatura do sistema for maior que as vizinhanças, então a energia vai escoar do sistema para as vizinhanças e vai ter um débito na conta de energia do sistema. O calor contabiliza como negativo nesse caso, porque tem saída de energia do sistema. Bom, então vocês sabem que a energia interna varia com a temperatura, como vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui. Em qualquer ponto, qualquer temperatura, você pode traçar uma derivada. Vocês vejam que tem duas derivadas aqui no ponto A, na temperatura A, na temperatura B, e a inclinação, o coeficiente angular dessa derivada depende da temperatura. Então eu posso esquematizar para vocês aqui no caderno gráfico a energia interna em função da temperatura. Estou pensando no sistema a volume constante. Então aqui está o gráfico, e em qualquer ponto, por exemplo, pode ser nesse ponto aqui, por exemplo, eu posso traçar uma tangente. E a inclinação, ou coeficiente angular dessa tangente, que é a derivada da energia interna com respeito à temperatura, eu estou pensando num sistema a volume constante, por isso eu coloquei o Vzinho para fora, é igual a capacidade calorífica a volume constante, né? E essa capacidade calorífica, de fato, ela varia com a temperatura. Então eu vou escrever aqui na nossa página anterior a definição matemática de capacidade calorífica a volume constante. CV igual derivada parcial da energia com respeito à temperatura, mantendo constante o volume. Ou eu poderia escrever de uma maneira assim, menos rigorosa do ponto de vista matemático, CV, opa, meu V ficou muito grande, CV igual du dt. E reescrever essa equação dessa maneira, du igual CV dt. Então, a capacidade calorífica é uma medida do quanto o seu sistema pode armazenar energia, receber energia,
sem que a temperatura aumente significativamente. Se você tiver um sistema de capacidade calorífica baixa, você fornece energia e vai ter como reflexo um grande aumento na temperatura. Vamos ilustrar isso na próxima página. Você pode pensar num sistema, dois sistemas bem simples. Um deles é um copo com 200 ml de água. O outro deles é um copo ou um jarro com 2 litros de água. Então a substância aí dentro é a mesma, tem as mesmas propriedades, mas o que difere um sistema do outro de fato é o tamanho. Imagine que você vai fornecer a mesma quantidade de energia na forma de calor para os dois sistemas, 10 kJ. Imagine que você vai aquecer esses sistemas por fora, por exemplo, com um maçarico, e vai aquecer pelo mesmo período de tempo. Então fica fácil concluir que o maior aumento de temperatura vai ser nesse sistema A, no copo com água. Porque a capacidade calorífica do sistema A é menor. Então, matematicamente, você tem aqui CV é ΔU sobre ΔT. Se esse ΔU é o calor que entrou no sistema, então a variação de temperatura você já sabe que é maior no primeiro sistema. Logo, a capacidade calorífica desse meu primeiro sistema aqui, que tem menos água, vai ser maior. Então, a capacidade calorífica, de fato, é uma propriedade extensiva. Extensiva porque depende da extensão, do tamanho da amostra. A capacidade calorífica do meu sistema A é maior que a capacidade calorífica do meu sistema B. Então, CV é capacidade extensiva. Agora, se você pegar e dividir uma capacidade extensiva por outra, ou melhor, uma propriedade extensiva por outra propriedade extensiva, do tipo, se você pegar e dividir a capacidade calorífica a volume constante, que depende do tamanho da sua amostra, pelo número de mols, que também depende da sua amostra, você vai ter uma propriedade intensiva, que é a capacidade calorífica molar a volume constante. De modo que essa equação que eu escrevi aqui em cima fica melhor escrita dessa maneira: dU igual CV molar dt. Então essa equação permite você calcular variações de energia. Melhor eu colocar aqui nessa página em branco para vocês entenderem melhor. Então eu havia escrito anteriormente a equação dessa maneira: dU igual CV dt. Mas eu posso escrever assim, dU igual N CV molar dt. Simplesmente porque CV é igual número de mols vezes CV molar. CV molar é a capacidade calorífica a volume constante molar. Ou capacidade calorífica molar a volume constante, fica mais bonitinho assim, né? Então a capacidade calorífica molar a volume constante não depende do tamanho da amostra que você tem, mas depende da natureza. Se você tem água, vai ter uma certa capacidade calorífica molar a volume constante, se você tem mercúrio é outra. Então depende da estrutura molecular, uma propriedade intensiva. Se você imaginar uma situação em que a variação de temperatura não é muito grande e que você possa considerar a capacidade calorífica nesse intervalo pequeno de temperatura como constante, então você integra isso aqui, U inicial até U final, e aqui temperatura inicial até temperatura final. Fica fácil concluir que a variação de energia, ΔU, vai ser igual a N CV molar ΔT. Então é assim que a gente calcula a variação de energia de um sistema quando ele sofre variação de temperatura. N é o número de mols. Se você tem volume constante, A volume constante, então trabalho é zero. Se o volume é constante, ΔV é zero. Se ΔV é zero, o trabalho de expansão é zero. Logo, ΔU vai ser igual ao calor trocado ao volume constante. Ou se você quiser escrever em termos infinitesimais, para ficar mais rigoroso, dU igual dQV. Bom, na próxima aula eu vou falar com vocês
sobre transformações à pressão constante. Mas lembrem-se, na transformação a volume constante, como eu esquematizei aqui, o volume não varia. Consequentemente, você tem trabalho igual a zero. Todo o calor que escoa das vizinhanças para o sistema é convertido em agitação térmica das moléculas, então aumento de temperatura. Ou seja, todo o calor que vai das vizinhanças para o sistema resulta no aumento da energia do sistema, certo? E a variação da energia do sistema vai ser simplesmente o calor, certo? Sem exemplos numéricos dessa vez. Próxima aula eu devo trazer alguns exemplos numéricos. Até lá.